No inverno seguinte, a igreja de Vila Cova é saqueada e desflorada uma menor numa quintarola da Serra da Nave pelo célebre Carreira, que obriga uma familiar da vítima a estar presente para alumiar com a candeia o degradante sacrifício. A população estava apavorada e todos tinham algo a dizer sobre o paradeiro de Carreira. Muitos diziam que eles se evadiram para longe, mas Júlio da Fonseca e Sousa tinha a certeza de que estaria por perto, pois o Carreira adorava a sua terra. Foi então divulgado o alerta de que mal surgisse o mínimo indício do seu paradeiro, ele fosse logo informado. Ele também esteve muito tempo nos Alhais. Era um curandeiro que apareceu por ali. Foi na altura que o meu avô tomou a iniciativa de me mandar prender, porque já há muito tempo que andavam atrás dele. Em abril de 1895, o regedor da freguesia de Alhais vai ter com Júlio da Fonseca e Sousa a sua casa para lhe dizer que há 2 dias atrás um homem suspeito estava numa taberna em Alhais de Baixo, dizendo ser um cirurgião e que dava consultas. E o regedor disse ter sido informado por alguém que conhecia bem o fugitivo que o homem da taberna era o próprio Carreira, sob o disfarce de médico. O Júlio dá a ordem ao regedor, que regressa aos Alhais, e acompanhado de cabos de guarda, prenda o Carreira e o traga à Vila Nova. O regedor, temeroso do que lhe pudesse acontecer, recusa, e Júlio da Fonseca e Sousa têm de socorrer do regedor de Vila Nova, mais afoito, para que prendam o Carreira. O falso cirurgião, após várias tentativas de negar ser o Carreira de Cota, acaba por confessar, mas não assume as culpas de ter roubado a igreja e de ter desflorado a rapariga. Assume ter tido cópula com ela, mas por sua livre vontade e com consentimento de sua tia. Carreira tentou várias artimanhas para que Júlio da Fonseca e Sousa lhe perdoasse, mas em vão. Em todas as terras onde ele fez as neiras, especialmente Touro e Vila Cova, a gente fala no Carreira, esse malandro do Carreira de Cota. Toda a gente aceitou. É por isso que muita gente de Cota também evita falar no Carreira, porque sabem a história má daquele filho da terra, que não prestigiou a localidade, nem a terra onde nasceu. Foi sempre um homem mau até que foi preso. E as pessoas da terra evitam falar no Carreira, porque o Carreira não deixou grande história para uma terra. Embora haja muito boa gente em Cota. Foi. Ele também tinha este defeito, abusava um bocadinho. Era um homem que, embora de boas famílias, tinha uma má formação. Após 15 dias de detenção e depois de instruído o processo, é levado a pé da cadeia de Fráguas para Vila Nova, onde se juntaria o grupo de Júlio de Fonseca e Sousa para seguirem a cavalo para Castro Daire, onde o preso seria julgado. Mas em Vila Cova gera-se a confusão. Pedindo justiça pelas próprias mãos, o povo aguardava-os no largo da igreja por onde tinham de passar. Homens e mulheres armados de enxadas e foices, e alguns com espingardas, gritavam pela condenação ali em público do bandido, declarando que aqui as fez, aqui as há de pagar, e que o povo já o havia condenado à morte. O grupo que conduzia o prisioneiro ainda conseguiu alcançar o lugar de mosteiro, onde se refugiou em casa do juiz de paz José Ferreira dos Reis, na esperança que a gente enfurecida se iriam acalmando e eles poderiam seguir viagem. Júlio da Fonseca ainda tentou acalmar os ânimos das mulheres, as mais exaltadas, mas a resposta que obtinha era que o homem estava condenado à morte pelo povo e ali havia de morrer. O juiz de paz também tentou acalmar os ânimos, os homens foram-se afastando, mas as mulheres continuam revoltadas e decididas. Foi elaborado um plano para retirar o preso vivo dali. Enquanto o Júlio da Fonseca e Sousa falava da varanda da casa do juiz às mulheres revoltadas, 2 dos guardas do preso saltavam os muros das traseiras da casa com ele e montavam nos cavalos e seguiu em direção a Pendilha e depois a Castro Daire. O Carreira faz várias tentativas pedindo clemência e que lhe deixassem falar com seus parentes de influência, mas tudo em vão. Foi então condenado a pena maior junto com seu cúmplice. Acaba aqui este surpreendente acontecimento que tanto atormentou as populações de Vila Nova de Paiva e arredores. O descanso voltou à povoação. E o Carreira? Cumpriu a pena ou não? Deste Zé do Telhado da região, que mais tarde Aquilino Ribeiro apelidará de Terras do Demo, mais nada se sabe.
Olha, há uma parte que está muito obscura, que é o que é que aconteceu ao Carreira. O Carreira teve uma pena muito grande. Foi entregue na cadeia de Castro Daire. Mas ele não podia cumprir essa pena maior em Castro Daire. Portanto, ainda falta saber o que é que aconteceu ao Carreira. Para que prisão foi? Quantos anos esteve preso? Saiu da prisão, tornou-se boa pessoa ou continuou a ser mau homem? Portanto, essa investigação ainda não foi feita, portanto, essa história ainda continua. Eu limitei-me só a transcrever o que o meu avô me deixou até ao dia que ele foi preso. Mas depois daí, ainda há uma coisa, ele voltou à terra dele, a família sofreu por ele ter sido preso. Há muitas questões, não é? Há muitas questões ainda a levantar e há necessidade de conhecer a história verdadeira do Carreira. Não fosse Júlio da Fonseca e Sousa ter deixado escrito o seu testemunho e o seu neto, Júlio Rocha e Sousa, tê-lo publicado num opúsculo, mais de 100 anos depois, e nada hoje se saberia desta história, porque a população que a ouviu não a quer contar. Portanto, eu depois peguei na parte escrita que o meu avô deixou e comecei a compilar aquele trabalhinho que eu ofereci, não só à minha família, mas ofereci centenas de cadernos às pessoas das terras onde o Carreira se portou mais mal. Dei muito caderno ali em Vila Cova à Coelheira, porque todos estavam interessados em saber a história do Carreira, embora não fosse uma história completa, e ao Touro. E, aliás, também distribuí estes cadernos culturais, que eu chamo de pequenos cadernos culturais, da história do nosso concelho, que faz parte também a boa e a má história, e distribuí para essas pessoas, para terem conhecimento do que foi o Carreira de Cota. E até em Cota também dei alguns, mas aí não resultou muito, porque as pessoas não gostavam muito de que se avivasse a história. E a família dele, que ele tem várias pessoas de família, também dei um caderno para conhecer e também não ficaram muito satisfeitos, mas eu não tenho culpa nenhuma, é a história real que o meu avô deixou escrita para eu publicar. Olha, eu acho muito interessante pela seguinte razão: as pessoas vão perdendo a memória do passado. E para que não esqueça o passado, o bom e o mau, claro, neste caso até o mau, mas o bom porque é verdade e a história está contada, as pessoas que são referenciadas existiram, são os nomes próprios. Eu acho que é muito interessante vocês estarem a fazer este trabalho para ficar em memória do que se passou, porque a história é boa quando é boa e é má quando é má, portanto conta-se toda a história. Nós na história de Portugal também tivemos muitos casos muito esquisitos que também têm que ser contados. E a história regional aviva-se com a informação que vocês vão dar. As pessoas vão procurando e vai-se tomar conhecimento ainda de mais outras histórias ligadas a este Carreira. Porque o Carreira, no caderno que eu publiquei, é uma ligeira história do Carreira, porque quanto mais teria feito este Carreira? Isto também tem interesse um dia a saber. E é com estas pequenas achegas que se motivam as pessoas a fazer mais pesquisa para saber quem é o verdadeiro Carreira, porque ainda não se sabe bem até que ponto chegou a maldade do Carreira. Nunca foi, nem será, motivo de orgulho uma ovelha negra na nossa povoação.